Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade hoje ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, um projeto que realiza o estudo das obras de Emmanuel, em especial as obras da coleção Fonte Viva. O livro que estamos estudando é o livro Pão Nosso, estamos no finalzinho do livro. A questão que estudaremos hoje é a questão 176. Esse livro ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Então a gente roga aí a espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa, que nos ampare, nos assista durante todo o estudo, a fim de que a gente não se equivoque, fazendo colocações erradas a respeito da doutrina espírita. Que possamos todos abrir os nossos corações para receber as graças dos ensinamentos deixados pelo Emmanuel. Emmanuel, nessa questão 176, que tem como título Na Revelação da Vida, ele utiliza o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, que diz o seguinte: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. E Emmanuel vem discorrendo o seguinte a respeito dessa passagem bíblica: que os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar, presentemente, a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheceram a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíram companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar, em suas atividades redentoras, o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Então, uma mensagem profunda aí do Espírito Emmanuel. Ele utilizou a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Esse capítulo 4, ele fala do momento em que Pedro e João estavam diante do Sinédrio, estarem sendo acusados de pregar essa ressurreição do Cristo. E os doutores da lei e as autoridades daquela época ficaram preocupados com esses ensinamentos novos, levaram João e Pedro diante do Sinédrio, os interrogaram, prenderam. Logo após essa prisão, eles fazem a cura de um homem que estava doente. E esse versículo 33 específico, ele fala de Ananias e Safira, que também estavam pregando
né, dando testemunho de fé dessa ressurreição do Divino Mestre Jesus. Então podemos perceber, né, nessas falas de Emmanuel, nessa reflexão que Emmanuel nos trouxe, que essa preocupação de divulgar, né, a vida após a morte, de divulgar essa ressurreição, né, não apenas a ressurreição do Cristo, mas a ressurreição individual de cada um, né, que seria para nós espíritas a reencarnação, a oportunidade de voltar na carne para viver as nossas experiências, para burilar as nossas imperfeições, para sermos colocados em prova, para espiarmos as nossas mazelas, as nossas dificuldades que não superamos em outras vidas, e assim a gente cada vez que vem vivenciar uma experiência no corpo físico, estamos ali aparando as nossas arestas, melhorando o nosso espírito, né, a fim de que um dia não tenhamos essa necessidade de reencarnar no corpo físico. E Emmanuel vem nos trazendo este alerta, que essa preocupação de divulgar, né, essa vida após a morte já ocorria, né, desde aquela época dos apóstolos do Cristo. Sabemos hoje, com o estudo da doutrina espírita, que isso remonta a tempos mais longínquos ainda, mas Emmanuel pega especificamente os apóstolos do Cristo, né, Pedro, João, Ananias, aqueles que conviveram com Cristo naquela época e que foram os continuadores da tarefa, né, do nosso Mestre Jesus, divulgando, né, para todos aqueles que se inclinavam para a doutrina cristã, essa boa nova, esse consolo de saber, olha, agora você está aqui, né, no sofrimento, na penúria, nessa vida difícil, árdua, mas em breve, né, quando cerrar os olhos no túmulo da morte, você acordará no plano espiritual, né, continuará vivo. Então faça o bem aqui, né, ame o próximo como a ti mesmo, para que quando acessar esse plano espiritual, você não se arrependa de nada que tenha feito aqui na Terra. Então essa era a conversa, né, que os apóstolos tinham entre si. Daí a gente percebe, quando a gente fala a boa nova, então eles tinham um conhecimento, né, que acalentava o seu coração, que trazia um consolo, né? E esse conhecimento nos é passado hoje pela doutrina espírita, né? E Emmanuel vem falando, inclusive, que aqueles ainda que falam, né, que a doutrina espírita ela não apoia o cristianismo, ela não dá um suporte, né? Ele está falando aqui que é leviano, é ignorante, né? E essa doutrina consoladora, né, que consolador, ela nos traz esse óculos diferente de enxergar, essa maneira diferente de enxergar a vida, como uma possibilidade, né, que Deus nos dá, né, de nos reajustarmos aqui nesse plano físico, a fim de que um dia possamos acessar, né, o plano espiritual e acessar mundos muito mais superiores e mais felizes que esse que ora vivemos. Então, é uma passagem que o próprio título, né, já nos chama a atenção, é na revelação da vida, e essa na revelação da vida é justamente, né, o que o Espiritismo veio tirar o véu, né, falar dessa vida após a morte, falar do plano espiritual, falar de não adianta a gente juntar os bens materiais todos do mundo físico, né, que a gente não vai levar nada disso para o plano espiritual. Para o plano espiritual a gente leva o que a gente fizer aqui de bem. A gente está aqui de passagem, né? Existe a vida após a morte. E isso para nós já é inegável, já é inequívoco. E apesar de a gente
muitas das vezes, não vivenciarmos a nossa vida, a nossa experiência, né, de agora, como se isso aqui fosse um passageiro. A gente vive correndo, ajuntando os bens materiais ainda e nos esquecendo que a nossa verdadeira vida ela é no plano espiritual e que de material nós não vamos levar nada. Levaremos sim tudo aquilo que a gente tiver feito de bem, né? Tudo aquilo que a gente tiver aprendido e que a gente levar do nosso coração. Porque aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, a nossa gratidão aqui ao Espírito Emmanuel, né, a Chico Xavier, por nos possibilitar, nos dias de hoje, fazer uma reflexão dessa natureza, né, chamarmos sempre nós espíritas para esse estudo, para essa reflexão. Agradecemos aí de coração esses dois espíritos, os benfeitores, e rogamos a Deus que permita que os nossos corações vivam em abundante graça, né? Cheios de conhecimento, cheios de amor e cheios de motivos, né, para continuar vivendo nesse plano físico, mas aspirando o plano espiritual e os mundos superiores. Que assim seja.